O papel aqui é fazer uma avaliação para a disciplina e dar uma contribuição para que vocês possam ter a melhor versão possível ao final da nossa disciplina. Então, o primeiro ponto, em relação ao estilo de apresentação, eu deixei vocês à vontade para elaborarem uma apresentação para que pudesse ser exposta em até 10 minutos. Então, eu gostaria muito que vocês zelassem por essa questão do tempo, principalmente no dia 7 de julho, porque nós teremos um calendário cheio, nós teremos um número mais volumoso de apresentadores, então a gente precisa respeitar o tempo de 10 minutos. Obviamente que eu não vou interromper, vocês irão apresentar até onde for possível, vocês apresentarem. Agora, desenvolvam uma apresentação para que a gente possa consolidar em 10 minutos, e aí vai sobrar para a gente um tempinho para que eu possa fazer um comentário, e qualquer colega que quiser contribuir e até mesmo fazer alguma pergunta que seja de caráter construtivo, eu vou permitir para vocês, ok? Então, estilo de apresentação direto, objetivo, que vocês possam demonstrar que, de fato, exercem domínio, né, sobre o tipo de tema que está sendo tratado, e aí a gente já avança em relação à apresentação do ponto de vista de vocês terem uma certa profundidade e não tratar de maneira superficial. Então, vocês precisam tornar, logo no início, claro qual é o problema em questão. Então, deixa claro o problema. Se precisar utilizar de autores, de documentos que já foram publicados, vocês podem apresentar. E aí, em seguida, vocês irão mostrar, deixar claro o que é que torna uma justificativa se fazer essa pesquisa, se for o caso, expor uma hipótese e aí trazer para nós os objetivos. Bem semelhante com o exercício do rascunho do projeto. Só que, nesse momento, vocês estarão apresentando, ok? A revisão da literatura, na verdade, ela vai ser observada em algumas citações que vocês podem expor, ou também vocês podem mostrar quais os tópicos foram definidos para a revisão da literatura, ou até mesmo apresentar um quadro síntese. Então, é uma coisa bem de vocês, não sei como é que vocês prepararam, tá? E aí a gente vai para a metodologia. Para mim, nesse momento, é o capítulo mais importante, é como vocês irão realizar a pesquisa no sentido de responder os objetivos e a sua problemática, tá? Inclusive, vai valer 2 pontos, porque no rascunho do projeto, o peso dos métodos foi igual a qualquer outra seção. Nesse momento, eu já entendo a importância de se ter uma metodologia bem construída, com riqueza de detalhes, e que, de fato, ela possa ser viável, ok? Então, é importante os resultados esperados, semelhante ao que vocês apresentaram no rascunho do projeto. E aí, por fim, a questão do tempo, se vocês seguiram o recomendado e o roteiro que foi disponível, ok? Então, esses são os critérios que eu estou compartilhando agora, nesse momento. Eu já vou passar para a nossa querida Socorro, para ela ir se preparando, para a gente dar início, ok? Então, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu trago como tema, como título do meu projeto de pesquisa, Escolares com Deficiência no Contexto da Pandemia, percepções dos professores de Educação Física das escolas da Rede Municipal de João Pessoa. Então, a deficiência, durante muito tempo, ela foi vista com bastante preconceito. E as pessoas com deficiências não tinham acesso à educação formal e, consequentemente, elas não eram introduzidas no mercado de trabalho. Além disso, elas não tinham as oportunidades de lazer ou práticas de atividade física de forma comunitária, né? Então, eram privadas delas o convívio, a interação com outras pessoas. A gente pode fazer um recorte histórico que em Esparta, por exemplo, na Grécia Antiga,
os espartanos, eles educavam, eles formavam os seus filhos para a prática bélica, né, para as guerras. Então, uma pessoa com deficiência nascida naquela comunidade automaticamente era eliminada. As crianças eram jogadas dos penhascos porque elas não iam atender às necessidades daquela comunidade. Então, na década de 70, por exemplo, era comum vocês verem os deficientes brincando sozinhos nos jardins. Isso quando a família os colocavam nessa condição, porque a maioria escondia os seus filhos ou ainda praticavam castigos, né? Então, essas pessoas eram totalmente privadas do convívio social. Graças a Deus, isso paulatinamente está sendo modificado. E hoje nós estamos nessa situação atípica, que é a pandemia provocada pelo esse novo coronavírus, e, em consequência disso, as aulas estão sendo realizadas de forma remota, principalmente nas escolas públicas. Então, nessa perspectiva, o tema escolhido para a realização dessa pesquisa, ela trata da pessoa com deficiência na escola, no tocante às aulas de educação física, dando ênfase a esse contexto atual da pandemia. Então, indaga-se de que forma está sendo realizado esse atendimento aos escolares com deficiência nas aulas de educação física e quais as percepções dos professores de educação física frente a essa nova realidade. Esse projeto, ele começa de uma instigação pessoal, numa disciplina que eu cursei, de educação especial. Nós fomos fazer uma visita ao Instituto dos Cegos, da Paraíba, e lá eu percebi a desenvoltura, né, a autonomia que aquelas crianças e aqueles adolescentes tinham ao andar pelo Instituto, ao realizar as suas atividades. E nós fomos apresentados ao professor de educação física, que nos mostrou a academia em que eles utilizam tanto os usuários adultos quanto as crianças, e de como o esporte tem sido de bastante valia para essas crianças e adolescentes, inclusive na seleção brasileira de goalball e na seleção brasileira de futebol de 5, tem representantes desse instituto. Então, a Paraíba está muito bem representada. Além disso, tem a natação, o atletismo, que essas crianças e adolescentes representam esse instituto. E isso me deixou bastante intrigada, né, daquele instituto específico e que trabalha muito a questão da atividade física e que já traz esses bons resultados. Além disso, em conversas com professoras da rede municipal, elas colocavam das suas dificuldades de trabalhar com a pessoa com deficiência, já vista que não tiveram uma formação inicial, muito menos continuada, para trabalhar com esse público. Então, tudo isso me fez realizar essa reflexão e pensar que, nesse momento de pandemia, poderíamos ver como essas crianças estavam realmente participando dessas aulas, né, nesse contexto, e como esses professores de educação física percebem esse ensino. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é caracterizar a inserção dos escolares com deficiência nas aulas de educação física na rede de ensino municipal da cidade de João Pessoa durante esse processo de pandemia. E, como objetivos específicos, descrever o perfil dos escolares com deficiência e seus professores de educação física das escolas da rede municipal de João Pessoa, fazendo recorte no ensino fundamental 2. Identificar as razões de ausência dos escolares com deficiência nas aulas de educação física no ensino remoto e compreender, por meio da percepção do professor de educação física, como ocorre a participação dos escolares com deficiência no ensino remoto. Então, para subsidiar essa pesquisa, foram necessários alguns documentos, né, a leitura de vários documentos e algumas leis que referendam a importância da inclusão dos indivíduos com deficiência em todas as esferas existentes na sociedade, sem qualquer distinção ou discriminação. Então, esses documentos, essas leis, elas servirão de base para essa pesquisa, e a exemplo da Constituição Federal e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, entre outros. E Barreto e Zóboli apresentam, através dos jogos, né, que a criança gradativamente vai se moldando, formando progressivamente a sua personalidade. Por isso a importância da ludicidade nas aulas de educação física.
E nesse contexto da educação física escolar, o recorte se deu por perceber que o processo de participação dos estudantes com deficiência nas aulas práticas de educação física, no ensino fundamental, ele está em construção. Né? Já falei antes das dificuldades que os professores têm, mas gradativamente esses alunos têm essa participação. E esse momento da pandemia, essa participação dos alunos pode se agravar, né? Em que o ensino começou a ser realizado de forma remota, principalmente como essas crianças vão estar nesse processo. Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa será de cunho quanti-qualitativo, de caráter exploratório, haja vista que é necessário que nós tenhamos uma familiaridade com o problema. Os professores, no caso, o público-alvo, né, eles têm que estar atuando em instituições da rede municipal de ensino da cidade de João Pessoa e que ministram aulas para escolares com deficiência. Os dados serão coletados através da aplicação de questionários, serão 9 questões, pode passar, professor, e serão questões fechadas e abertas, que tem a finalidade, né, de ver essa caracterização da deficiência do estudante e a participação deste nas aulas remotas, isso através do olhar do professor. As variáveis serão qualitativas, nominais, a exemplo de sexo, faixa etária, tipo de deficiência, frequência às aulas, dispensa de aulas, interação com os colegas, interação com o professor, entre outros, né? Os documentos serão respondidos de forma anônima para garantir o sigilo e será necessário também a anuência da Secretaria de Educação para que a pesquisa seja realizada. Essa anuência também antecede a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UFPB, e aqui eu ressalto a importância de toda pesquisa que se vá lidar com seres humanos e animais, é necessária a aprovação do comitê, sob pena de que, ao ter alguma denúncia ou alguma comprovação disso, a sua pesquisa ser anulada. Será necessário também um termo de consentimento livre e esclarecido, que os professores participantes da pesquisa deverão assinar. Os encontros serão realizados virtualmente, através de contatos também pelo WhatsApp, e os questionários através do Google Forms. Os dados quantitativos obtidos pelas questões fechadas serão analisados descritivamente, né, a forma absoluta, a frequência relativa, média e desvio padrão. Os dados qualitativos provenientes das questões abertas serão apreciados através da análise de conteúdo por meio da técnica de análise categorial temática, de acordo com as informações obtidas sobre a inserção dos estudantes com deficiência em suas aulas. Então, o Bardan apresenta 3 etapas para essa análise de conteúdo, que seriam, no caso, a seleção, exploração e tratamento. Espera-se, com essa pesquisa, devido à relevância do tema, que a gente elabore um relatório para ser enviado à Secretaria de Educação do município de João Pessoa, demonstrando a realidade dos alunos com deficiência no tocante às aulas de educação física, durante as aulas remotas, no período da pandemia, sob essa perspectiva dos professores, o que poderá acarretar mudanças metodológicas e reflexões sobre o assunto, além de contribuir para o crescimento de pesquisas nessa área, né? Haja vista, né, que seria a justificativa, que o tema é bastante importante, e, sob o ponto de vista dos professores, né, a gente pode verificar que a deficiência nesse meio, né, da pandemia, ela poderá realmente acarretar essas mudanças. Pode passar, professor. Aí um pouco dessa referência do que eu coloquei aqui, mas tem muito mais, né? Eu busquei muito. Obrigada, e obrigada, professor, por essa oportunidade, porque isso aqui já é uma prévia do que a gente vai apresentar, e muito obrigada pelos seus ensinamentos, né, e as suas devolutivas, que foram muito importantes para que o projeto ele tomasse realmente um formato mais científico. Parabéns, Socorro, pela apresentação. Se tivéssemos na sala de aula, seria uma salva de palmas agora para você. Parabéns, um projeto muito maduro, desde a sua primeira versão, eu já tinha percebido que não poderia ser diferente, porque você é muito zelosa, cuidadosa e responsável com as suas coisas, então não poderia ser diferente um projeto tão organizado, e eu fico muito feliz de ter hoje você aqui apresentando para todos nós. Tá? Socorro, eu tenho... as perguntas, elas são mais assim, para que a gente possa saber um pouco desse processo da orientação, e talvez eu pergunte para todos em relação à questão da orientação
como está sendo esse processo, como foi a questão do convite à orientadora, se vocês já haviam, antes da disciplina, conversado a respeito, e um pouquinho da questão do comitê de ética, porque eu sei que você já está bem adiantada na questão do processo de submissão ao comitê de ética. Fala um pouquinho sobre isso, Socorro. Bom, eu falei, né, da instigação pessoal para a feitura dessa pesquisa, sempre tive conversas com a professora Elaine. Então, já tinha essa flecha, né, para cima dela, para que ela pudesse ser a minha orientadora, e fiquei muito feliz quando ela aceitou. Ela é super rigorosa também, que nem eu. A gente já fez várias modificações, eu acatei muitas do que você colocou, né, na sua devolutiva, e a gente tem conversado bastante sobre a pesquisa, através do WhatsApp, ou através do e-mail, a gente faz também chamadas de vídeo, temos conversado bastante, e ela foi, assim, fundamental para os termos, né? O termo de anuência, ela rapidamente fez o dela e já enviou para mim, foi quem providenciou também a anuência do professor Cláudio, que até depois eu perguntei a você, né? Mas a gente já colocou assim, eu não sei se o comitê de ética vai ter alguma objeção, eu acredito que não, mas ela também providenciou isso e já foi me orientando para ir para a Secretaria de Educação. Eu fui lá, porque por telefone é muito difícil você ter contato com a secretaria, terminei deixando meus medos de lado, porque eu estou desde janeiro do começo da pandemia, ou de março do começo da pandemia, que eu quase não saio de casa, mas fui lá, conversei, e é tudo feito por e-mail, você manda o projeto, manda a carta, o termo do professor, do coordenador, e seus documentos pessoais, então eles pegam todo esse processo e vão dar andamento. Inclusive, hoje seria o dia para enviar a submissão para o comitê, mas, infelizmente, a pessoa responsável lá da Secretaria de Educação está com Covid. Então, ela ainda não viu, mas eu estou ainda na expectativa de, até hoje à tarde, se eles conseguirem enviar, eu já envio, né? Outra coisa que é importante é já fazer o cadastro na plataforma Brasil. Né? Então, isso eu fiz logo, a professora também orientou, eu sou auxiliar dela, né? Porque aí a pesquisa é das duas, né? Então, isso é importante, já fazer o cadastro na plataforma. E aí, eu estou cursando uma disciplina pesquisa e cotidiano escolar, e a professora chamou o professor Gerson, que é uma das pessoas que mais entende dessa plataforma, e é legal porque ele se colocou à disposição para qualquer aluno do CCS, que pode procurá-lo via WhatsApp, pode ir pessoalmente lá no gabinete dele, ele está à disposição para ensinar, porque ele mesmo reconhece que a plataforma é muito difícil para você manuseá-la, né? Então, eu até depois posso passar o telefone dele para quem... Pronto, eu passo para você e você passa para o restante da turma, né? Então, é muito importante a presença do orientador nesse processo, porque é realmente quem dá, né, o mote de como a gente realmente pode fazer, pela experiência que já tem, e muito importante não fazer de conta que está fazendo o estado da arte. O estado da arte é muito importante para que a sua pesquisa aconteça, né? É ler realmente muitas teses, muitas dissertações. As minhas dificuldades em relação a isso é porque o tema da deficiência não é tão profundo nas teses, então, e principalmente esse que é recente, né, da pandemia, que poucos estudos têm sobre isso. Então, até por isso mesmo acho que considero relevante fazer esse levantamento, né, junto aos professores, porque poucas coisas estão escritas em relação a isso. Então, eu li muitas dissertações, muitas teses, muitos livros, então é necessário isso, e ver também qual a abordagem que você quer dar, né, para a sua pesquisa. Então, a gente trabalha muito com a questão da criticidade, dentro da pedagogia histórico-crítica, de Demerval Saviani,
que dentro de todo o meu começo da educação física, já participando de laboratório, que também é importante, a presença da gente nos laboratórios, né, para esses estudos. Então, eu faço parte do LEPEL desde o início, e a gente tem um crescimento muito significativo quando esse conhecimento chega para a gente através desses estudos, né? Por isso é importante que nós participemos. Enfim, é isso, eu fiquei muito feliz, assim, de ter concluído, fora os aperreios. Mas faz parte, é normal. Mas é o pontapé da pesquisa, né? Pois é, Socorro, eu fico feliz do nível que você atinge, e é um exemplo para todos que estão aqui, né? Para os colegas que estão aí fazendo também, vivenciando as mesmas coisas, o mesmo processo, e eu acredito que você vai fazer muito sucesso, porque o profissional da educação física de hoje, ele é um agente não só da educação e da saúde, mas ele é alguém que pode gerar políticas públicas, e que em outras épocas isso não passava pela cabeça de um estudante de educação física. Então, o teu trabalho, a partir desse relatório que você almeja, né, enviar para a secretaria, isso é uma política pública, isso é um avanço que a gente pode humildemente promover dentro da academia e fazer essa relação com esses agentes que estão aí nas secretarias e estão conduzindo esse processo, né, de educação na nossa cidade. Então, acredito que você ainda vai ficar, no finalzinho, ainda vai deixar alguma coisa para continuar estudando, principalmente a percepção dos escolares em relação a tudo que se está ofertando a eles nesse momento, dessa forma remota, né? Então, vai ficar, com certeza, a recomendação de estudos que também possam dialogar, não só os professores, mas também os pais, os familiares, os responsáveis e os próprios escolares em relação a essa problemática, tá? Então, parabéns mais uma vez. Agora a gente vai seguir, né, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho muito importante o feedback dos colegas que estão aqui presentes. Alguém quer sugerir alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa que talvez não tenha ficado bem esclarecida? Vocês fiquem à vontade, pessoal. Pode abrir o microfone ou até mesmo fazer a pergunta via o chat, ok? Professor? Oi, Miguel. Eu gostaria de parabenizar a Socorro pelo ótimo trabalho aí que a gente está vendo. Então, parabenizo a Socorro e obrigado ao senhor pelas palavras do comecinho da nossa reunião aqui, que deu uma alegria para retomar esse rascunho. Pois é, Miguel, estamos juntos. Valeu. Gabriel, vamos lá, Gabriel. Vocês estão vendo tudo ok aí? Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Florencio e minha pesquisa é sobre os efeitos de treinamento pliométrico na força dos membros inferiores de atletas de badminton, certo? Meu professor orientador é o professor Leonardo Fortes, professor doutor Leonardo Fortes. Pode passar, professor. Bom, e o tema desse projeto de pesquisa ele está relacionado principalmente com duas variáveis, o treinamento pliométrico e as forças dos membros inferiores. E o badminton é uma modalidade cuja os saltos pliométricos e não pliométricos eles são bastante abundantes e a alta performance nesses movimentos eles são essenciais, fundamentais para a vitória em uma partida. Então, sendo assim, estudar essas variáveis juntas, estudar o efeito de causalidade entre elas, torna-se bastante relevante. Para a problematização, eu tenho como pergunta base quais os efeitos do treinamento pliométrico na força dos membros inferiores de atletas de badminton. E como hipótese, eu tive como hipótese principal que o treinamento pliométrico ele causará efeitos positivos na força dos membros inferiores dos atletas e ele vai aumentar a altura máxima do salto vertical com contramovimento, além do aumento do peso para a execução de uma repetição máxima do agachamento Smith e da leg press 45. Pode passar, professor. Bom, como objetivo geral, eu tive como analisar os efeitos do treinamento pliométrico na força dos membros inferiores dos atletas de badminton. E como objetivos específicos temos analisar o efeito do treinamento pliométrico no salto vertical com contramovimento, analisar o efeito desse treinamento também no peso de uma repetição máxima
tanto no equipamento de agachamento Smith, quanto no equipamento Leg Press 45, e verificar a eficácia do uso do salto vertical com contramovimento e dos aparelhos na aferição de força máxima nos membros inferiores dos atletas. Pode passar, professor. Bom, a revisão de literatura, como eu já disse antes, não vou expor total, certo? Porque senão tomaria muito tempo. Mas expus alguns tópicos para que vocês possam se situar um pouco. Sobre o propósito da pliometria, segundo Deslandes e colaboradores citados posteriormente por Rossi e Brandalize, a pliometria ela tem como propósito melhorar a capacidade de reação do sistema neuromuscular e armazenar energia elástica durante o pré-alongamento, para que essa energia armazenada seja utilizada durante a fase concêntrica do movimento, certo? E Almeida e Rogato, 2007, citando Barbante, em 1998, foca no treinamento pliométrico e no uso desses saltos, certo? E eles falam que o treinamento pliométrico ele utiliza exercícios de saltos que tem como objetivo produzir sobrecarga de ação muscular do tipo isométrica, com grande tensão muscular, envolvendo um reflexo e estiramento nos músculos. Ou seja, o treinamento pliométrico é abundante em saltos, tanto verticais quanto horizontais, e esse treinamento ele tem como foco usar esse reflexo do estiramento nos músculos para aumentar a performance dos atletas. Sobre as características físicas do atleta do badminton. Por suas características físicas, o badminton ele é uma modalidade que demanda bom condicionamento, tanto cardiorrespiratório quanto boa resistência muscular, devido aos movimentos rápidos e conseguintes dos atletas em quadra. E os membros inferiores, eles são bastante utilizados, tanto na partida quanto no treinamento em si da modalidade, principalmente devido à movimentação excessiva e veloz. O atleta ele sempre está se movimentando, ele nunca está parado e sempre de forma veloz e explosiva. E, por consequência, essa modalidade faz necessário o uso de um treinamento específico para que esses membros eles sejam otimizados e assim produzam mais força, seja para o atleta se movimentar de forma mais rápida, seja para ele saltar mais alto, o que é fundamental para uma obtenção de uma vitória, de um êxito maior nas partidas. E segundo Meilan e Malatesta, de 2009, e também Thomas e Frank e Reis, também de 2009, o treinamento pliométrico ele é indicado para suprir justamente essa necessidade específica, já que ele auxilia no ganho de força e no ganho de velocidade, corroborando assim para um ganho de potência dos membros inferiores, que novamente é essencial para um atleta de badminton. Pode passar, professor. Bom, a caracterização da pesquisa. Ela é uma pesquisa da vertente experimental, das pesquisas quantitativas. E segundo Gil, esse tipo de pesquisa ele é ideal para os problemas que tem a relação de causalidade entre duas ou mais variáveis, que no caso é o que eu procuro nesse estudo. Sobre a população e a amostra. A população será composta por atletas de badminton que são filiados à Federação Paraibana de Badminton, a FEBAPB, que não praticam outra modalidade esportiva e também não se preparam fisicamente fora do âmbito do badminton. A amostra será composta por 12 atletas, sendo 4 mulheres e 8 homens, selecionados de forma aleatória na população. Sobre os critérios de inclusão e exclusão, todos os atletas que não se enquadram dentro desses critérios que eu citei anteriormente e que possuem mais do que 35 anos serão automaticamente excluídos do estudo. Pode passar, professor. Variáveis e instrumentos para a coleta de dados. Para a aferição da pressão exercida pelos atletas no salto com contramovimento, será utilizado a plataforma digital Podium da marca Kinetec, e também serão utilizados os aparelhos tanto de leg press 45 quanto do agachamento Smith para que sejam realizados os testes de uma repetição máxima. E além disso, também serão feitas as análises das variáveis antropométricas básicas. Para altura e massa serão utilizados respectivamente o estadiômetro e a balança, e também será utilizado para compor a base de dados a idade dos atletas.
e procedimentos para a coleta de dados. Bom, aqui também eu não vou me estender muito, porque os procedimentos estão bem extensos. Eu me esmiucei bastante no projeto, que é para a pesquisa futuramente seja replicada, caso alguém queira. Bom, mas terá uma aferição pré-intervenção da força dos membros inferiores dos atletas através do salto vertical com contramovimento e da execução de uma repetição máxima no agachamento Smith e na leg press 45, certo? Caso alguém queira mais detalhes sobre esse procedimento, eu envio o projeto sem problema algum, mas ele ficaria muito extenso e demandaria muito mais tempo da apresentação. Após essa aferição inicial, haverá intervenção de treinamento pliométrico de 4 semanas, certo? Sendo 3 encontros por semana, e todos os atletas farão o mesmo treinamento pliométrico. E durante esse período, eles, novamente, não farão nenhuma preparação fora do âmbito do treinamento do badminton em si, e eles também, no badminton, terão o mesmo treinamento, justamente para não haver nenhum viés na pesquisa. E após esse período de intervenção de 4 semanas, será feita uma nova aferição seguindo o mesmo protocolo inicial, para que futuramente seja feito a comparação entre esses dois dados, pré e pós-intervenção. Pode passar, professor. Bom, todos os participantes eles serão esclarecidos quanto aos objetivos, riscos, benefícios e procedimentos da pesquisa. E eles só serão considerados voluntários quando eles assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido, certo? Então, só após essa assinatura e essa leitura e esses esclarecimentos é que ele será considerado voluntário. E eles serão informados sobre os benefícios do estudo, né, que serão elevados e estarão relacionados com o maior conhecimento sobre os efeitos do treinamento pliométrico na força dos membros inferiores. E os riscos da pesquisa serão mínimos, e eles são relacionados com possíveis lesões durante o treinamento, a fase de intervenção, treinamento pliométrico, e também na fase de testes de uma repetição máxima. Porém, esses riscos serão apaziguados, visto que eles sempre serão acompanhados por um profissional, tanto da equipe da pesquisa, quanto de auxiliares. Pode passar, professor. Bom, pretende-se, como resultados esperados, ao final do estudo, determinar os efeitos do treinamento pliométrico na força dos membros inferiores dos atletas de badminton, podendo, então, ser implementadas novas metodologias de treinamento que visam melhorar a capacidade de saltos verticais e horizontais dos atletas da modalidade, e assim aumentar a performance geral dos mesmos, dos atletas, elevando assim a capacidade de vitória dos mesmos, né? Bom, essas são as referências do meu estudo, algumas referências usadas na apresentação, como o professor pediu, e obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Gabriel. Tá de parabéns, hein? Vou colocar algumas palavras aqui para Gabriel também. Também é mais um exemplo aqui de muita superação dessa turma. Gabriel, ao longo do processo, tem alguns bastidores que vocês acabam não tendo acesso, né, pessoal? E o professor muitas vezes interage, né, com vocês e os colegas não ficam sabendo, mas Gabriel, ele está de parabéns, principalmente pela perseverança na questão da orientação. Ele teve algumas dificuldades, como vocês devem ter percebido, o projeto de pesquisa de Gabriel é algo muito específico de uma área de conhecimento, que vai envolver testes, né, vai envolver um experimento aí com a pliometria. Ele vai precisar, inclusive, diferente dos estudos transversais, ele vai precisar de pelo menos aí 4 semanas aí só para fazer aquela experiência que ele quer testar cientificamente. Então, é um trabalho que exige, de fato, um acompanhamento de um profissional, de um professor orientador, que tenha essa expertise, que tenha esse conhecimento dentro desse campo aí que o Gabriel se propõe a estudar. Me parece que Gabriel é alguém que gosta muito do tema, porque ele apresentou de uma forma muito segura. Isso é importante. A gente, de fato, está estudando alguma coisa que faz com que os nossos olhos brilhem, que, de fato, a gente tem uma paixão por aquilo ali. Então, está de parabéns, Gabriel. Eu vou fazer algumas perguntas, até semelhantes ao que a gente conversou com Socorro,
Agora, né, agora, em relação ao orientador, já que você já apresentou para nós aqui o seu orientador, o professor Leonardo Fortes, eu vou querer que você fale um pouquinho sobre isso e já adianto uma pergunta em relação à viabilidade da coleta de dados. Você sabe que a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, de muita dificuldade, onde a gente precisa seguir uma série de protocolos para que a gente possa estar seguro e que todos estejam seguros. E aí eu pergunto para você, pensando um pouquinho para frente, já que o projeto ele é uma intenção, ele está colocando planos que serão realizados, né, num futuro próximo. Então, o que tu pensa da coleta de dados? Ela é viável? Você imagina que mais para frente, com alguns meses adiante, já vai ser possível você juntar os atletas, você fazer a implementação do teu protocolo, a tua intervenção, essa coleta de dados, e também em relação, o que eu gostaria de dizer é a evolução que você mostrou hoje na sua apresentação em relação à versão do rascunho, e eu fico feliz também de ver uma evolução tão grande. Obviamente que você está mais maduro, né, com todo esse processo de elaboração do projeto de pesquisa. Então, a minha pergunta em relação a tu falar um pouquinho do processo de orientação e também dos teus planos para a coleta de dados. Primeiramente, eu queria agradecer as palavras, professor. Estou muito feliz de ter apresentado a vocês e ter exposto o meu trabalho. E também estou feliz em receber essas palavras, ter escutado essas palavras do senhor. E, bom, sobre a orientação, eu não tive a mesma sorte que Socorro sobre achar logo essa orientação logo de cara e desde o começo do período, etc. Desde o meu P4, acredito eu, do meu P3, eu sabia o que eu queria pesquisar, porque eu já fui atleta de badminton, eu experimentei desde criança a modalidade, eu queria pesquisar sobre, né? Só que teve um problema que o professor falou sobre a questão de não achar a orientação em si, mas da disponibilidade do professor, né? Eu falei com um orientador e ele, infelizmente, não tinha mais disponibilidade para mim e esse processo demandou bastante tempo e eu só vim ter a confirmação do orientador semana passada, certo? Faz 4 dias, 3 dias. Então, infelizmente, esse processo, essa construção do projeto até agora não foi construída com a ajuda direta do professor orientador, certo? Porém, a partir de agora, né, conversando com o professor Leonardo e conversando com o meu co-orientador, a partir de agora a gente vai construir um projeto melhor, um projeto mais embasado e um projeto com a construção bem melhor. É o que eu espero, né? E sobre a coleta de dados, o senhor citou na questão da segurança e etc. Os atletas de badminton agora, eles estão voltando às suas atividades, estão voltando a treinar nos seus centros de treinamento. E a questão da coleta de dados em si, acredito eu que seja bem simples, porque será utilizado equipamentos da academia normal, o agachamento Smith e o leg press 45. Eles possuem, na maioria das academias, inclusive na academia que eu estagio. Então, para conseguir esses equipamentos será fácil, será simples. E o processo e o cuidado com as normas devido à pandemia também serão facilmente, como eu posso dizer... Seguidas? Seguidas, porque a gente tem uma demanda, tem um uso elevado da academia. Eu estou estagiando normal faz bastante tempo, então será simples que eles sigam. E o processo da coleta de dados em si, ele não demanda muito esforço. Então, o atleta não precisa estar toda hora tirando máscara, ele não precisa de um aparato e de uma biossegurança naquele local tão grande. Então, o atleta ele vai conseguir fazer aquele teste com máscara, etc., até no meio de outros usuários de academia normal. Será bastante simples. E a questão do salto vertical com contramovimento, utilizando a placa de pressão, vai ser mais fácil ainda porque vai ser feito no laboratório. Então, o atleta ele vai estar lá também de máscara, a gente vai estar utilizando distanciamento, com certeza, que o atleta vai lá, faz a aferição e se retira da placa. De forma bastante simples. Tanto no pré como no pós-intervenção. Muito bem, Gabriel. Isso aí.
Só chamando a atenção, pessoal, que devido a essas adaptações que a gente está tendo que fazer, isso deve estar bem presente nos métodos de quem vai realizar esse tipo de coleta de dados. Gabriel fala para nós sobre a questão da biossegurança, né, os cuidados, as medidas protetivas de segurança que devem ser seguidas, a questão do álcool em gel, a questão do uso de máscara, tudo isso deve estar bem claro aonde? Nos métodos. Então, esse detalhamento que eu acredito que Gabriel deva ter feito, né? Obviamente, o tempo aqui é curto para que a gente detalhe minuciosamente os métodos, tudo isso deve estar lá nos aspectos metodológicos, porque o comitê de ética e o seu colegiado estará atento a essas medidas. Então, é importante que a gente deixe muito claro no texto essas medidas de segurança, de biossegurança, na verdade, sobretudo os protocolos da universidade. É possível que nós, no próximo semestre, ainda estejamos sobre esse modelo remoto, né? E talvez algumas disciplinas práticas já no modelo híbrido, e vocês vão perceber que nos primeiros dias de aula, os professores irão disponibilizar para vocês uma espécie de documento onde é a nossa norma da educação física de biossegurança, em relação a todo o processo que será implementado numa possível volta presencial às atividades. Ok, pessoal? Gabriel, mais uma vez, parabéns. Pode seguir. Meu nome é Mariane Prieto, né? E o título do meu trabalho é avaliação da influência do percentual de gordura no desempenho físico de jogadores de futebol feminino. E o meu orientador é o Cleiton, tá? Pode passar, prof. Então, o futebol, ele é um esporte extremamente popular, né? E dentro da população de forma geral. Então, apresenta características de sprints, corridas, né? Corridas rápidas e curtas, com movimentos não contínuos. Então, é um esporte que requer um desenvolvimento de variáveis, como a técnica, tática, parte física e psicológica. Então, durante o jogo, o atleta de futebol, ele percorre em torno de 9 a 14 quilômetros em sprints. Então, isso dá mais ou menos 96% da capacidade dele. E tem menos de 30 metros esse sprint. E 49% é acima de 10 metros. Ou seja, ele tem uma demanda muito grande de ter um condicionamento muito bom aeróbico, né? Então, é primordial que o atleta de futebol ele tenha uma boa aptidão física, né? Porque tem uma demanda energética que varia muito de acordo com a composição corporal de cada atleta. Então, a gente sabe que essa gordura, se tiver um excesso de gordura, vai refletir na performance do jogador. Então, a gente sabe também que entre atletas masculinos e femininos, geralmente o sexo, não o atleta em si, mas entre o sexo feminino e masculino, as mulheres têm uma predominância ter uma porcentagem de gordura maior. Então, essa gordura não contribui para a produção de força. Na verdade, ela afeta no tempo de reação das atletas, afeta na aptidão dela, aptidão de agilidade, que é uma predominância do esporte, e aumenta ainda o risco de lesão musculoesquelética. Então, em virtude desse cenário, tá muito pequenininho. Eu acho que pode mudar, prof. Ah, não. Tá certo, é o outro ainda. Em virtude desse cenário, o percentual de gordura ele vai acometer muito o desempenho do atleta e vai influenciar muito na condição física dos atletas, né? Então, é determinante na parte de periodização, de metas de treinamento e para o acompanhamento ao longo prazo da temporada. Então, a composição corporal é um
um aspecto importante no nível de aptidão física, tanto para atletas amadores quanto profissionais. Então, nesse sentido, a mudança da composição corporal estará presente durante toda a temporada, independente de como for organizado o calendário de jogos. Então, o nível de condicionamento, principalmente na parte inicial do programa de treinamento, é importante, né, para o atleta não se lesionar no início da temporada, e onde se acredita que o elevado percentual de gordura irá diminuir o desempenho dos atletas e suas funções específicas e gerais durante o jogo. Então, o próximo slide, que é os objetivos. O objetivo geral do trabalho é avaliar a composição e o desempenho físico das jogadoras de futebol feminino. E aí, o objetivo específico é avaliar essa composição, né? Avaliar a capacidade aeróbica e avaliar a influência significativa da composição no desempenho das atletas. Então, a revisão, eu separei cada slide pelos tópicos. Então, eu botei mais ou menos o que cada tópico vai trazer. Então, o primeiro tópico é a composição corporal e avaliação da composição corporal por biopedância. Então, como eu falei, né, a composição corporal, ela influencia nos aspectos da saúde e o rendimento. Então, aumenta também o risco de lesão. Então, se a atleta tem um peso elevado, ela vai ter um acúmulo maior, né, de tecido adiposo visceral. Isso vai acarretar num número maior no perímetro abdominal da cintura. E aí isso vai levar a um risco maior de problema cardiovascular, que é um fator importantíssimo no futebol. Então, quando se tem a influência da gordura na parte da força, desempenho da atleta, se a atleta tem algum desequilíbrio muscular, ela tem um fator de risco maior ainda para lesão muscular. Então, outra forma que falam que é um método de... Gente, esqueci. Um método de referência para se avaliar a composição corporal é o DEXA. Porém, o DEXA é um método muito caro. E aí, o que está se tornando cada vez mais popular é a bioimpedância, pela facilidade de utilização dela e pelo baixo custo e a portabilidade dela, né? Tem alguns modelos mais portáteis. E aí tem um estudo que comparou, que outra forma de você avaliar composição corporal também é por dobras cutâneas. Então, tem um estudo que comparou a bioimpedância e dobras cutâneas e demonstrou que os valores são muito parecidos, ou seja, a avaliação da biopedância, ela é muito próxima. Então, é uma forma boa de se avaliar o percentual de gordura de adultos saudáveis. No próximo slide, a gente vai ver as características antropométricas e a composição corporal de jogadores de futebol. Os métodos de avaliação da composição corporal têm grande influência no direcionamento da prescrição de treinamento dos atletas, levando em consideração os aspectos técnicos, táticos, psicológicos e físicos, além dos indicadores bioquímicos e fisiológicos. Então, como consequência, com uma consequência crucial, a compreensão dessas características antropométricas, onde os jogadores de futebol, dos jogadores de futebol, eles vão exercer muitas ações diferentes e com movimentos, marcações. Então, tudo vai ser direcionado para a morfologia do atleta. Então, interfere muito na parte de desempenho físico do atleta. Então, ainda em relação a esses indicadores antropométricos, se sugere que
o jogador de futebol possui um tamanho comum, mas que ele tende a ser alto, forte e magro. E o percentual de gordura normal varia entre 7% a 14%. Então, esses conhecimentos antropométricos, até para um treinador, vai ajudar no sentido de ele poder fazer uma mudança tática, de utilizar, por exemplo, um jogador que ele tem que seja menor e mais ágil contra um jogador do adversário que seja maior e mais pesado. Então, ter esse conhecimento, tanto da própria equipe ou da equipe adversária, ajuda muito nessa parte de prescrição de treino. E o último tópico da revisão foi a influência da composição corporal no desempenho físico, né? Então, o futebol ele é estruturado por movimentos cíclicos e acíclicos. Então, os atletas, eles executam ações de alta intensidade em pouco tempo de intervalo. Então, deixa uma característica dominante mais acentuada na capacidade aeróbica, né? E em situações decisivas, a gente tem a anaeróbica. Então, um atleta de futebol, ele percorre em média de 11,1 km por hora a 15,3 km por hora, o que corresponde isso de 76% a 89% do VO2 máximo. Então, é necessário um equilíbrio entre as capacidades físicas e a composição corporal que ajude o aperfeiçoamento do rendimento do jogador, porque requer realmente uma capacidade aeróbica muito grande. E aí, uma forma de avaliar, de ter um parâmetro desse VO2 máximo, né, do consumo máximo de oxigênio, que quando você avalia isso, e quanto melhor desenvolvido é o consumo de oxigênio, mais eficaz será a remoção de lactato, que é decorrente exatamente de ações de alta intensidade, que é característico do futebol. Então, um atleta que tem uma aptidão física muito melhor, tem uma frequência cardíaca, que é a forma que a gente vai avaliar o VO2 máximo, frequência cardíaca de repouso e frequência cardíaca de recuperação pós-esforço, menor do que atletas com baixa aptidão física, o que demonstra que quanto mais bem condicionado, melhor será o sistema cardiopulmonar desses atletas, melhor será o consumo de oxigênio, né? Mais eficiente será. E agora a gente vai fazer, vai ver a parte de metodologia. Então, a pesquisa ela é uma pesquisa transversal, descritiva, com abordagem quantitativa. E a amostra vai ser o time feminino, né? Vai ser mais ou menos umas 20 atletas. Quais as variáveis que a gente vai buscar? Vai ser as medidas antropométricas, que vai ser a altura. O peso vai ser medido pela InBody 370. Deixa eu ver. E aí, a InBody também vai dar a parte de composição corporal. E para fazer a InBody, ela precisa de... não pode beber água, não pode fazer atividade física. Ideal é fazer xixi, né, antes de fazer, porque você tem que dar uma desidratada, quanto mais hidratado, influencia na parte de músculo, né, aumenta a quantidade de músculo, porque o músculo, ele hidrata muito. E deixa eu ver o que mais. Não pode ter nada de metal também. Piercing, essas coisas, ela influencia na parte de elétrodos. E a obtenção da parte de medidas de aptidão física, a gente vai fazer o Shuffle Run Test, né? Que é um teste que a gente bota 2 medidas de 20 metros, e aí você vai fazer sons, né? Supostamente, cada cone faz um som, só que aí a atleta ela tem que percorrer essa distância de 20 metros no som. Então, quando der um apitado, ela sai. Aí, quando apitar de novo, ela tem que chegar no cone.
E aí, com o passar do teste, vai aumentando esse nível, ou seja, vai diminuindo o tempo de um som para o outro. E aí vai aumentando a velocidade. A atleta, ela só para de fazer o teste ou quando ela não consegue mais seguir, eu acho que do segundo cone, se ela não alcançar mais no som, ela é desclassificada, né, para ali naquele nível, no nível antes, ou se ela desiste realmente, ela não aguenta mais correr. E aí a gente vai fazer a aferição de frequência cardíaca. E aí, a partir disso, a gente vai saber o VO2 máximo. Aí, os procedimentos de coletas. Nos últimos meses que antecedem o procedimento, a gente vai orientar, né, sem utilização de anti-inflamatórios ou medicamentos que podem afetar o desempenho. Então, desse modo, os critérios de inclusão das atletas é que elas estejam em plena condição, sem lesão prévia, né, clinicamente diagnosticada pelo menos 6 meses antes. E aí, de exclusão, será que qualquer jogadora que venha a se lesionar e que aí vai impossibilitar ela de treinar ou jogar. Aí também elas serão excluídas. Então, vai ser informado os benefícios de estudos, que está relacionado a um maior conhecimento, né, para a equipe ou para outras equipes de qual seria um cenário ideal para um melhor desempenho da equipe ou dos atletas. E o risco da pesquisa é o mínimo, visto que trata apenas de avaliação corporal, né, sem mudança realmente fisiológica dos participantes, e o teste trabalha com características específicas do esporte, então está bem direcionado. E aí, a análise do dado, a gente vai fazer medida e desvio padrão, e aí os procedimentos estatísticos a gente vai analisar no Excel, tá? E aí os aspectos éticos, então a gente vai colocar vai dizer a todos os voluntários, né, os objetivos, os riscos, como vai ser o procedimento de pesquisa. Ele só vai ser considerado depois que ele tiver a assinatura do termo de consentimento, né, de livre esclarecimento, e vai manter o sigilo, né, vai ser confidencial as informações dos indivíduos, não vai se tornar nada público. E aí o que se espera do trabalho é que estimule exatamente a importância da composição corporal dos atletas no desempenho do esporte, até risco de lesão, o mínimo possível. A gente sabe que alto rendimento se tem uma maior tendência a ter lesões, mas fazer tudo possível para poder evitar isso é o melhor até para a atleta, né? Ela dura mais tempo no esporte. E é isso. Essas foram as referências que eu botei durante na parte de revisão, de introdução. Parabéns, Mariane, pela apresentação. Vamos falar agora umas palavrinhas em relação a você. Gostaria de falar uma coisa assim, que eu já tive, eu vim transferida, né, da UFPE, e eu já tive experiência em disciplina de monografia antes. E a forma como o senhor lida com a disciplina, assim, mudou completamente minha experiência, mesmo sendo à distância. Porque a forma como o senhor manda as atividades, aquelas atividades ali, você montar bem assim, pontinho por pontinho, e depois você juntar, facilita muito, muito mesmo. Nossa, ajudou muito mesmo todo o processo, mesmo quando eu estava sozinha. Fazendo no semestre passado, ajudou assim muito eu entender como é que se monta o projeto, como é todo o processo de se montar o projeto. Que bom, Mariana, fico feliz. Porque assim, você traz para a gente com muita segurança, né, tantas informações que você apresentou, a composição corporal hoje, dentro das publicações na área da cineantropometria,
você talvez não tenha nem tantas dificuldades, porque tem vários estudos, Tem não muito. só com atletas de futebol, mas de diversas outras atletas, de outras modalidades, e eu acredito que os aspectos metodológicos, se você tivesse mais aproximado de alguém da área da cineantropometria, seria excelente. Então, assim, se você me permitir, eu passo o contato para você, da Marcele, você conversa com ela, e o professor Cleiton, ele permanece na orientação, mas é importante que você tenha alguém do Departamento de Educação Física para te orientar, ok? Certo. Até para a gente cumprir com todas as exigências burocráticas do processo de orientação, né, já que nós temos uma resolução que, de fato, coloca que é necessário que tenha alguém do Departamento de Educação Física nesse processo de orientação. Assim, só uma perguntinha, Mariane, em relação ao embore que você apresentou para a avaliação da composição corporal. Você vai utilizar do laboratório do Ah, sim, eu esqueci de falar. Essa embore é do meu trabalho. A gente faz avaliação com a já embore. tem, então, equipamento, não é isso? A gente já tem o equipamento. Ah, tá bom, excelente, então, porque teríamos também como fazer no laboratório de cineantropometria, né, no Labocine, do Departamento de Educação Física.